classificação do Campeonato Carioca e conseguimos. Conseguimos perder para um time que estava brigando para não cair no Campeonato Carioca, que pegou o Boa Vista no Maracanã, empatou por 1-1 e foi empatar nos acréscimos. O Vasco vai lá e consegue perder para esse time. Ah, Thiago, você tá exagerando, irmão, é um clássico. Eu sei que é um clássico, mas a forma que você se comporta na derrota, a forma que você perde, cara, tem uma mensagem que tá gritando, berrando na minha cara. É culpa do Carille? Claro, é claro. Eu acho que ele não é o grande culpado, mas claro que tem uma parcela de culpa. Jogadores... Ai. Agora, nesse momento, com todo o respeito do mundo, e a galera sabe aqui que eu sempre falo, vamos acreditar no projeto, né? É uma questão de reestruturação. O Vasco vem de longos anos com gestões, sabe, que acabam com o clube. Então a gente tem nesse momento um cara que me parece que quer fazer o correto, e é difícil passar por esse processo, vai tomar muita porrada, mas analisando e pensando na questão técnica da coisa, o principal culpado hoje é Pedrinho, Marcelo Santana e Felipe. Por quê, Thiago? Porque hoje o Vasco até tem bons jogadores, mas tem um treinador, tem esses jogadores, cara, que não tem encaixe. Não tem encaixe nesse momento. Nesse momento, precisa reforçar o elenco e trazer jogadores que tenham essa característica que hoje faz muita falta para o Vasco e para o seu treinador, Fábio Carille. Então, Pedrinho, isso tem que ser urgente. Urgente. A gente vai falar aqui, né, sobre um nome que surgiu nesse momento. Me parece que o jogador está em fim de contrato lá no Japão e tem o desejo de retornar para o Brasil. É aquela série que eu já comentei aqui com vocês. Quem não tem cão, caça com gato. Família vascaína. E além disso, quero te convidar para debater aqui comigo sobre a atuação do Vasco, trazendo aqui, né, vários vascaínos. Tem também, né, comentaristas da ESPN falando sobre a atuação pavorosa do Vasco. Quero trazer aqui o Jean Faísca, Fernando Campos da ESPN. Tem também, cara, eu esqueci o nome do careca lá da ESPN, Bickley, esqueci, família vascaína, mas ele fala um ponto muito interessante sobre Payet e Felipe Coutinho, sabe? Porque assim, me dói falar isso, me dói demais, porque a gente tem dois grandes jogadores e ver a maneira que o Payet se comportou ontem, né? Ali depois que entrou no lugar do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho também, né? Tava ali com uma certa dificuldade, me parece que ele já entrou em campo, né? Iniciou a partida já sentindo um desconforto, mesmo assim, né? Fez até um gol, mas cara, você olha pro Ares do Fluminense ontem. O que é aquilo? Eu não tô comparando aqui idade, parte física, sabe? Eu tô falando assim, ser uma referência, chamar uma responsabilidade. Mas tá aí o ponto também. Eu acho que pra isso, né, o Pedrinho também precisa reforçar esse elenco para que a gente possa tirar tanto do Coutinho, tanto do Payet que eles podem entregar. Eles não vão arrancar mais, eles não vão pegar a bola, né, e driblar todo mundo, como faziam antigamente, e por isso você tem que ter jogadores que possam, né, ajudar nesse sentido. Então chega aí, família vascaína, vamos resenhar. Mas se você não for inscrito aqui no canal, dá aquela força para o nosso trabalho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu quero começar aqui essa resenha falando sobre uma resposta do Fábio Carille. Tá na tela. A ideia era encher o campo do adversário. No primeiro gol deles, estávamos no campo ofensivo. Circulamos errado, fizemos a falta e sofremos o gol. Não sei se perdemos a confiança, mas sei que foi um jogo abaixo coletivamente. O segundo, né, Fábio Carille? E a responsabilidade é minha e tecnicamente também de alguns atletas. Eu sei que a galera vai ficar com raiva de mim, como a galera lá do grupo de membro nem me respondeu. Mas eu tava pensando isso ontem aqui no meu sofá. Eu fiquei assim, cara, você imagina o Paiva comandando o Vasco e o Vasco fazendo uma atuação dessa? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Longe aqui de mim de querer culpar, né, o Carille. Acho que ele tem uma parcela de culpa. Né, o time totalmente desorganizado, uma coisa, né, estranha, jogadores errando muito. Então eu acho que tem, claro, o dedo do treinador, mas eu não acho ele o principal culpado, não acho, de forma nenhuma. Mas tá assustando a maneira que o setor principal do seu time, onde você tem jogadores de mais qualidade, todo mundo errando muito. Jair, Paulinho, Tietê, Hugo Moura que tava bem, tem a chance de titular, meu Jesus amado, né, aí a defesa acaba falhando, o comando de ataque não aparece, e até é estranho, né, porque a gente pode falar que na partida contra o Madureira, contra a Portuguesa, o Vasco chegou ali a dominar o adversário por 30 minutos, ontem bateu um recorde, né, 1 minuto e meio, o Vasco tentou alguma coisa, depois, assim, uma coisa assustadora, e aí você olha pro Vasco, ofensivamente falando, é um deserto,
deserto. Eu tava comentando com a galera do grupo de membros ontem, que assim, você vê o Vasco trocar alguns passes aqui do meio campo para trás. Aí sai ali alguma coisa. Depois nem isso, tá? E na frente não tem nada. Não tem nada. Eu vi muita gente pegar no pé do Piton e com razão, tá? Não estou defendendo o Piton. Só que eu tava até debatendo isso lá no grupo. Gente, tira o Piton, acabou. Acabou, porque ele é a única chance que o Vasco tem de empatar esse jogo. Não estou defendendo, tá? Eu não estou defendendo. É tão absurdo o que eu estou querendo comentar aqui, que se tira ele para tentar algum cruzamento pro Verratti fazer um milagre, não tem mais nada. Se tira o Piton, faz o quê? Vai botar Vitor Luiz, vai botar quem? Então realmente tá muito difícil. E aí, claro, pegando esse recorte do jogo contra o Volta Redonda, que é um time de Série B, e né, o Série C ali, que tá em todas as competições que a gente tá esse ano, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, claro, o Carioca. Então, assustador, família vascaína. E assim, né, muita gente concordando comigo. Olha a opinião aqui do Jean Faísca, tá na tela, ó. Que partida ridícula. Postura de doentes dentro de campo. Ares cagou na cara de quem o marcava. Uma piada completa. Não dá pra achar que é só um ponta e tá resolvido. Fisicamente, continuamos na rotação de uma balsa. Até quando? Né? Pegou até mais pesado que eu, mas eu concordo plenamente com ele. Terrível. Uma coisa muito feia que a gente assistiu ontem. É aquele papo que eu tava comentando com vocês no pós-jogo. Não dá pra tirar. A gente só tá no início do ano. Dia 6 de fevereiro hoje. Ontem foi dia 5. Então, como a temporada do ano passado, a gente teve uma derrota. Não, várias derrotas, né? Até podemos dizer, de impacto. Que a gente falou, meu Deus do céu, mais uma Série B. E o Vasco deu a volta por cima. Então pode dar a volta por cima ainda esse ano. Tem jogadores pra isso. Tem que reforçar o elenco, é claro. Mas se manter esse nível de atuação, é claro. Está claro para todo mundo, vai brigar para não cair. Muito claro, porque o que o Vasco fez ontem contra o Fluminense e contra o Volta Redonda assusta, porque não tem absolutamente nada. E é muita gente dentro de campo performando abaixo da merda. Da merda. Aí fica difícil demais, né? Você competir, você ganhar, você marcar os gols, sabe? Então concordo plenamente aqui com o Faísca. Agora, Fernando Campos, tá na tela, ó. O Vasco de Carille foi reprovado nos 2 testes contra adversários mais competitivos no Carioca. Perdeu do Flu e empatou com o Volta Redonda. O futebol apresentado é terrível, é deprimente. Time lento, defesa exposta, meio campo sem pegada, zero criação. Ataque sem repertório nenhum. E com o campo gritando pela necessidade de reforço. Eu não estou colocando a culpa no Carille, só para constar. Essa assinatura de elenco sem opções é da diretoria e todo mundo sabe disso. Que trabalhem ainda mais, se comuniquem com a torcida e resolvam os problemas antes que seja tarde. E aí ele complementa. Dia 6 de fevereiro de 2025. E o Vasco ainda não contratou nenhuma peça para o seu ataque. Sem nenhum ponta confiável de velocidade, sem um reserva para o Verratti com capacidade de gerar repertório de jogo. Esse é o trabalho da diretoria do clube. Time lento e sem energia. Bizarrice. As opções da zaga. Contratou jogadores, mas não consigo cravar que nenhum é reforço. O Lemos é quem mais gera expectativa com a possibilidade de ser útil. Tem limitações financeiras, mas essa diretoria é um desastre no mercado. Sem criatividade e absurdamente lenta. Falar o quê, né, família? Não tem como discordar aqui do Fernando Campos. Né? Infelizmente, eu sempre estou pontuando aqui a questão de entender que não é fácil, que é complicado a situação financeira do Vasco. Todos os jogadores que o Vasco mirou para o comando de ataque, entendo que é difícil, né, a contratação. O Wanderson está acertando com o Palmeiras, o Coelho acertou com o Galo, o Brian Rodrigues, o América do México, tem uma questão financeira, né, bem saudável ali, então não vai perder um jogador de qualquer forma. O Bruma escolheu, né, o Benfica. Então, assim, não é fácil na situação que a gente está. Mas, infelizmente, né, estão comandando o Vasco, vão ser cobrados, cara, e precisam entregar alguma coisa, porque tá assustando. Nossa situação no Campeonato Carioca ainda fica de uma certa forma, agora a gente fica preocupado, porque o Vasco está na 3ª colocação com 13 pontos, Fluminense acabou encostando ali, né, tá com 10, e aí se você analisar a tabela do Fluminense, me parece mais tranquila, me parece não é mais tranquila, porque tem um jogo agora contra o Flamengo, mas depois pega 2 times pequenos, e o Vasco tem 2 clássicos. Então complica. Hoje tem Maricá e Volta Redonda, então uma vitória do Maricá pode ultrapassar o Vasco, e hoje também tem Botafogo contra Nova Iguaçu, né? O Botafogo ganhando aqui do Nova Iguaçu vai chegar a 12 pontos. Então a nossa classificação, que a gente poderia ter dado um passo muito importante ontem, acabou criando toda essa confusão. E antes aqui, né, de passar o Birkley, eu acho que esse é o nome, e também o Pedro Ivo falando do Payet e do Felipe Coutinho, cara, eu quero pontuar assim, Carille, você tem que entender o seguinte, a maneira que você tá, né,
colocando o Vasco em campo, eu não vou colocar a culpa nele, família. Eu acho que ele faz parte do problema porque tá muito desorganizado, tá sem conexão, as coisas não estão acontecendo. Então faz parte do problema, tá? Mas assim, hoje você não tem as peças. Mas você tem que testar com o que você tem. Porque senão você vai bater, né, a cara na parede, sei lá, né? O que eu posso falar nesse momento? Vai ficar botando a faca na pedra e não vai dar jeito. Tem que testar alguma coisa ali, um cara mais leve na frente. Eu, sinceramente, não entendi porque você não levou o Alegria, que é hoje o jogador que mais tem essa característica. Tem que botar pra jogar. Tem que botar, não leva o Jean Davi. Por que o Jean Davi? Não faz sentido levar o Jean Davi. Tenta o Alegria, que eu estou te entendendo, tá? Eu entendo se você não colocar. E você colocando ele não rendendo, eu entendo. É um moleque jovem, é novo, né? Sentiu quando jogou ali nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Mas é o único jogador que você tem nesse momento com esse perfil. Então tenta. Coloca ali o meio campo que você entende e aí coloca esse moleque na frente com o Verratti pra colocar uma correria, porque do jeito que tá muito ruim. Tá muito ruim, né? Esse recorte do Volta Redonda e do Fluminense. E aí, família, eu quero trazer aqui o Birley e também o Pedro Ivo, que falaram isso daqui sobre Payet e Felipe Coutinho. Quando eu falo de planejamento de elenco, isso tem muito a ver com parte financeira, obviamente com problemas de gestão anteriores e não especificamente da atual. Vocês falavam sobre a reserva técnica. Isso. Né? Você falava sobre o Coutinho e o Payet. Quando você pega as reservas técnicas das equipes hoje, no patamar do futebol brasileiro, você olha, por exemplo, o Flamengo, tem um monte. Vários. Você olha, por exemplo, o Botafogo, o Savarino, o Igor Jesus, tem volantes muito fortes. Né? O Arthur chegou agora, mas assim, vamos esperar um pouquinho mais, é um bom jogador. Aí você vai para o Corinthians, você vê o Garro, né? Você vê o Memphis, você vai para o Palmeiras, você vê ali alguns jogadores jovens, o Estevão. Você vai para o São Paulo, você vê alguns jogadores um pouco mais veteranos, mas todos muito inteiros. Né? O Lucas não tem histórico de lesão, o Oscar não tem histórico de lesão. Os do Vasco são veteranos com histórico de lesão. Então você tem um francês que jogou muita bola ao longo da carreira, mas fisicamente não consegue mais. E numa equipe mais carente do que todas essas que você falou. Exatamente, né? Onde o entorno é um entorno que pode oferecer menos, em tese, óbvio, de repente futebol surpreende, do que as outras equipes têm. E o Coutinho, que também jogou muita bola, que em campo parece que fisicamente consegue desempenhar bem, mais do que... Te lembra o melhor Coutinho? Ele não vai ser o melhor Coutinho possível no Vasco da carreira, mas ele está mais próximo do melhor Coutinho do que o Payet do melhor Payet da carreira. O Payet parece que não consegue ter a intensidade, cumprir as funções necessárias. Mas ambos têm históricos de lesões e são veteranos. Ou seja, você olha o planejamento do Vasco, você fala, é para preocupar. Desenhar para entender o que você vai ter. Se é um, se é outro, se não tempo, se e qual você vai ter quando? Você tem mais certeza que você vai ter o Piton e o Verratti do que quando você vai poder usar o Coutinho com o Payet. E é uma pena para o Carille, porque o que ele vinha tentando desenvolver é um Vasco com bola e tentando fazer o que não tinha no passado, que é um jogo de construção por dentro. E ele faz muito bem de usar o estadual para ver se isso é possível ou não. Sim. É a hora certa. E ele avisou antes, na primeira entrevista, tentou no primeiro, no segundo, no terceiro jogo, construção por dentro, só que perde o cara com os 30 minutos. Por isso que eu falei aqui logo no início, hoje não é sobre o Carille. O Carille vai tentar equilibrar a taça ali com não o projeto que está lá. Assim, família, eu concordo, né, com o que ele pontuou aí, mas entendo que são jogadores que podem ajudar. Eles podem ajudar, eles têm muito recurso, eles têm muita qualidade. O problema é que eu sempre falei isso daqui. Primeiro, Coutinho e Payet juntos. Vocês sabem a minha opinião. Falei, isso não dá certo. Isso não dá certo. No futebol mundial, não tem ninguém que joga assim, com dois jogadores com uma técnica absurda, mas que fisicamente não vão contribuir. No mundo todo não tem. Eu sempre pontuei isso aqui. E sempre complementava. Para você tirar o melhor tanto do Payet quanto do Felipe Coutinho, você precisa de jogadores no entorno que tem uma questão física, além de qualidade técnica, né? Porque eu sempre falo, não é atletismo. Então, se você não dá essa característica para que o Felipe Coutinho possa fazer uma tabela, dominou, tocou, toma lá na frente, um lançamento, botar na cara do gol, você perde o que o Felipe Coutinho tem de melhor. Você perde o que o Felipe Coutinho tem de melhor. Ter esse jogador também é importante porque ele pode, né, numa velocidade, dribla um, dribla dois, cria o espaço, vem a cobertura, sobra pro Felipe Coutinho, que o cara saiu para fazer a cobertura, vai estar aqui para chutar pro gol, para finalizar. Hoje, o Vasco, quando encara um adversário, o time fica postado e o Vasco não tem ideia nenhuma de movimentar esse adversário, de criar alguma alternativa, de criar um espaço. Então vai ficar muito complicado. Muito, o time do Vasco engessado. Engessado, não cria, não tem. Você pode ver tanto nas partidas contra a Madureira e Portuguesa, você vê uma dificuldade tremenda de finalizar, de chegar no gol do adversário, porque não tem esse jogador, ou de velocidade, ou no 1 contra 1, para criar os espaços. Então vai ficar muito complicado. Então eu entendo que o Felipe Coutinho e o Payet
podem ajudar, mas sem essa característica, essas peças, irmão, vai ficar muito difícil. Você pode ter certeza disso. Esse papo de aproximação, de triangulação, esquece. Não vão render. Não vão entregar. Vão me irritar. Vão te irritar. Vão irritar o Carille. Vão irritar todo mundo. E esse tipo de comentário, nesse momento, faz muito sentido, né, família vascaína? E aí eu finalizo aqui o nosso vídeo para trocar uma ideia sobre o Eric, né? Jogador que eu conheço bem. Esse eu conheço. Lembro dele desde os tempos que ele se destacava, né, lá no Goiás. Depois o Palmeiras acabou contratando. Uma informação aqui do Diogo Dantas. Está na tela. Vasco busca a contratação do atacante Eric, que tem passagem por Palmeiras e Botafogo. O jogador de 30 anos defende atualmente o Machida Zelvia, deve ser isso, do Japão, com vínculo até o fim do ano e quer voltar ao Brasil. A ideia inicial é que consiga a liberação para vir livre, sem custos. Após as recusas de Brian e Bruma, o Cruz Maltino vê Eric como alternativa no mercado. O jogador já estava no radar do clube desde 2024 e tem a aprovação da comissão técnica de Carille. E aí um ponto importante aqui, deixa eu ver quem levantou, né? Algum scout aqui levantou essa questão sobre o Eric. Tá aí, ó. Eric tem ótimos números na carreira, mas questionamentos importantes. Tá aqui, né? Tempo de jogo, gols, assistências, mas o que importa nesse momento. Sofreu uma lesão ligamentar recentemente. 2, tem sido reserva no time dele, na primeira divisão do Japão. Então, assim, questionamentos importantes, né? Só que eu entendo, família vascaína, até coloquei aqui uma opinião do Otávio Neto, né? Ele criticando ali a diretoria, desabafando em relação a esse trabalho. Ele falou, né? As janelas estão fechando. Aqui no México, Portugal, tá acabando as opções. E o Vasco vai, né, para uma terceira, quarta prateleira, que é o caso do Eric. Nossa, há muito tempo eu não acompanho jogar. E quando estava aqui no Brasil, já não era lá essas coisas. Porque ele começou ali no Goiás e até um momento no Palmeiras com essa característica que de fato a gente precisa. Sempre foi um jogador leve, né? Ponta, agudo, de muita velocidade. É meio estilo Rony, podemos dizer assim, né? Ele é meio, né? Toma umas decisões estranhas, podemos dizer assim. Lembro bem do Eric, mas hoje, com 30 anos, com essa lesão, há muito tempo que eu não vejo jogar, tá no futebol japonês, não sei o que esperar. É uma contratação que eu posso dizer já no desespero, né? No desespero. É aquela ideia de tentar contratar um jogador somente por contratar, pela característica, não por convicção, porque infelizmente os nomes que você tinha ali uma convicção, até pelo valor que você ia investir, né, o Vasco não conseguiu. Então vai atrás de um jogador que está tentando a liberação no clube, segundo a informação, para acertar com o Vasco. Isso a gente já pode entender que é desespero, né, família vascaína? Mas fazer o quê? Se acertar com o Vasco, a gente torce para, né, esteja bem fisicamente e que possa, né, contribuir de alguma forma, porque de fato, né, a característica que o Eric tem, o Vasco não tem no atual elenco. Agora, se vai ajudar, aí já é outros 500. Vou ficando por aqui, tamo junto.